Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vocês daqui, vocês de casa, o evangelho de hoje, dando sequência aos evangelhos desses últimos dias, nos oferece umas recomendações importantes. O texto, ele tem 3 momentos, aparentemente não tem uma ligação necessária de um para com o outro. Mas o primeiro momento me chama muito a atenção, porque diz respeito de forma muito direta a alguns problemas, algumas dificuldades de compreensão que nós ainda carregamos conosco em se tratando da nossa relação em sociedade, da nossa relação com outras pessoas. Sejam pessoas de perto, com quem convivemos, por exemplo, num convívio mais caseiro, mais familiar. Sejam pessoas de longe, com quem convivemos vez por outra, nos encontramos aqui e além, mas nos encontramos sempre. E que questões são essas? São relativas a algumas incompatibilidades que a gente às vezes percebe na gente, na relação com as pessoas. A gente faz de tudo e mais alguma coisa para estar bem com esse, para melhorar a relação com aquele, para não criar problema com um terceiro, e não tem jeito. Basta a gente se aproximar e já estão lá os problemas. Já está tudo dificultoso na relação outra vez. A gente se afasta um pouco, aí reza, aí diz que perdoou, aí tenta outra vez, não consegue. E nós sofremos com isso, porque na nossa cabeça tem uma pseudo-verdade que tem que ser desmascarada e colocada por água abaixo, de uma vez por todas. É a verdade falsa de que a gente tem que se dar bem com todo mundo, tem que gostar igualmente de todo mundo, tem que partilhar do mesmo amor, do mesmo afeto com todas as pessoas, o que não é verdade, nem de longe, nem de perto. Nós podemos ter as pessoas mais próximas a nós, com quem nós nos identificamos mais parecidas e que têm uma semelitude maior conosco. E podemos ter algumas reservas e manter uma certa distância de outras pessoas que não se parecem em nada conosco, de forma alguma. E que se nós chegarmos mais próximos a elas, em nome de uma certa solidariedade, amor, caridade, compaixão, seja lá o que for, sai fogo, sai faísca. E podemos piorar as nossas relações. Então é melhor manter distância para a gente conservar uma certa relação amistosa, respeitando o jeito do outro e possibilitando que o outro, ainda que seja diferente de nós, e talvez exatamente por ser diferente, respeite o nosso jeito de ser. Lembro sempre daquela história que eu acho fabulosa para, de alguma forma, ilustrar o que eu estou dizendo. E já falei dela para vocês. É o escorpião e o elefante. O escorpião estava na beira de um rio querendo atravessar, mas o rio era muito caudaloso, tinha umas ondas fortes e a corrente era muito severa. E ele não podia atravessar aquilo, corria risco de vida. O elefante também chegou lá para atravessar, viu o esforço do escorpião e lhe deu carona. Disse: suba aqui, eu vou atravessar, suba aqui na minha tromba que eu levo lá a pé enxuto. Baixou a tromba com todo cuidado, o escorpião ali subiu, o elefante começou a empreitada e saiu do outro lado tranquilamente. Chegando lá, baixou a tromba para que o escorpião descesse, educada, delicadamente, pacientemente, até que ele desceu. Só que antes de descer da tromba, ele deu-lhe uma ferroada na tromba.
E o elefante disse: mas eu não entendi a sua atitude. Eu lhe fiz um favor, eu fui generoso, eu lhe trouxe aqui com todo o cuidado do mundo, e você me dá como paga uma ferroada na tromba. Por que que você fez isso? Eu só quero entender o porquê. E o escorpião muito tranquilamente disse: eu fiz isso porque é da minha natureza ferroar. A gente tem que descobrir o que é da natureza da gente e perceber que às vezes o que a gente tem de mais natural não bate com a natureza de outras pessoas. E por mais que a gente queira que seja diferente, é ferroada para todo lado. Você não consegue estabelecer uma relação que não seja uma relação dolorosa, uma relação atrapalhada, uma relação que lhe traga algum desassossego. E que isso também provoque em você a necessidade de reagir e pagar com a mesma moeda. Ou seja, acaba não funcionando. Isso quer dizer o quê? Que ninguém, nenhum de nós foi feito para todas as pessoas. Nenhuma pessoa tem obrigação de ser igual para todas, de acolher de braços abertos todas as pessoas, porque não dá certo. A vida não funciona assim. Como na própria igreja, e eu digo isso de vez em quando, a igreja não é um valor para todo mundo. A igreja não existe para todas as pessoas. Aliás, se existisse, não cabia o povo todo dentro dela, que são 8 bilhões de pessoas na face da terra. E é por isso que a nossa missão como cristãos nunca foi de trazer o povo para dentro da igreja, de converter quem está noutra religião. A nossa missão é testemunhal, é testemunhar com a nossa vida aquilo que nós dizemos acreditar. Se alguém olhou e gostou e quis até vir nos seguir, ótimo. Se não, continuamos dando o nosso testemunho. Então a igreja não é uma grandeza para todos. Aliás, nem mesmo alguns aspectos da igreja são para todos. Algumas pastorais, alguns movimentos, alguns pilares, por assim dizer, algumas celebrações, algum jeito de celebrar, alguns padres. Às vezes a gente se identifica mais com um padre, mas não gosta nada do outro padre. Não tem nada pessoalmente contra ele, mas não gosta do jeito de se celebrar. Isso é algum pecado? Não, é muito humano. E seria hipocrisia da parte da gente se a gente quisesse igualar todo mundo. Não, do ponto de vista das pessoas, eu me identifico com aquele, mas não me identifico com esse. Uma certa liturgia mais comprida, mais pomposa, muita gente gosta de muito incenso, tal, muitas flores, muito pano. Muita gente se identifica e tem o direito de se identificar. Mas tem outros que dizem: "Aí, Maria, isso não vai acabar mais nunca, eu vou embora." E vai procurar outra liturgia mais simples e encontra, graças a Deus. Encontra as 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, 5 coisas. Há uma diversidade imensa de jeito de ser igreja. Esse dia eu conversava com Dom Magnus e ele compartilha disso. Não é nenhum pecado alguém numa cidade que tem 9 igrejas funcionando, com missas em todas elas, procurar aquele lugar, aquela igreja, aquela liturgia, aquele padre, com quem ela se identifica mais. Entra no seu carro e vai para lá. Hoje eu quero assistir aqui. Pronto, é com esse padre. Graças a Deus que a gente tem possibilidade dessas identificações, identificar-nos com quem nos sentimos identificados, nos aproximarmos com quem temos aproximação, sermos semelhantes a quem é semelhante a nós. Isso é muito importante. Nenhum de nós é obrigado a caber dentro de todas as caixas, a se enquadrar em determinados modelos. Busquemos os mais próximos a nós. Busquemos os mais próximos a nós. Não se trata aqui de você ser melhor do que os outros. Se trata de você ser diferente e acolher a sua diferença. Acolher a sua diferença. Eu estava lendo um livro há uns tempos atrás, eu acho que o título desse livro é Filhos do Universo. É um livro de um não cristão, mas um homem religioso. E ele dizia num dos capítulos: evite as pessoas escandalosas e agressivas, porque elas afligem, perturbam o espírito.
Se afaste de pessoas assim. E eu fiquei imaginando, às vezes as pessoas escandalosas e agressivas estão na nossa própria casa, são vizinhos nossos. A gente não tem que ir para longe para ir atrás deles, não. E aí? O que é que vamos fazer? Se são pessoas que convivem conosco de perto, sob o mesmo teto, o ano inteiro, a vida inteira, é uma dificuldade que a gente vai ter que resolver, à luz do Evangelho. E aí ele continua dizendo, caso você não encontre alguém que lhe seja semelhante, procure a companhia das árvores e das plantas. Vai se dar muito bem com elas. Caso você não encontre alguém que lhe seja parecido, procure e aprenda a ficar com os animais. Eles são maravilhosos. E alguns deles mais maravilhosos que outros. E ele continuava, fique com as crianças, com a inocência das crianças, e você vai se dar muito bem. E nós temos sempre crianças em nossas famílias. Ou então, poderá simplesmente ficar sozinho na sua própria companhia, o que é maravilhoso, quando a gente aprende o valor da solidão, da nossa própria companhia. E aí aquele ditado popular, antes só que mal acompanhado. Valorizemos esses intermédios todos. Nunca queira ser igual se você é diferente. Nunca queira se misturar se você é totalmente distinto. Faça sempre, pontue a diferença. Não se misture, não se isole, mas diferencie o tempo inteiro. Otávio Paz, ele escreveu um livro que eu acho bastante interessante, é um livro complicado de se ler, muito filosófico, que chama-se Labirinto da Solidão. E nesse livro ele faz uma avaliação que eu acho maravilhosa, de que quando Cristóvão Colombo chegou aqui nas Américas e descobriu as Américas e teve contato com os primeiros indígenas, ele diz de forma peremptória que os indígenas não viram as caravelas de Colombo. As caravelas estavam ali, aportadas na praia, mas os indígenas não viram as caravelas de Colombo. Por quê? Porque não havia na cabeça dos indígenas nenhuma imagem que representasse o que era uma caravela. Era uma coisa completamente absurda para que ele pudesse entender o que era aquilo. Ou seja, as caravelas eram totalmente incompatíveis com eles, com a visão que eles tinham do mundo e da vida. Elas estavam lá na frente deles, mas não foram vistas por eles, pelo menos de início. Depois, quem sabe, as coisas se diferenciaram. Então, e aqui eu concluo, tem pessoas com as quais nós não podemos interagir de forma mais próxima nunca. Por quê? Porque elas não veem o que nós vemos. Elas não enxergam o que nós enxergamos. Elas não fazem a leitura que nós fazemos de nada. Elas não coincidem nem combinam conosco em nada do que a gente acredita que seja importante. Ou seja, elas têm outra concepção de mundo, elas têm outros valores, têm outras representações internas e externas, elas se orientam por outros referenciais radicalmente diferentes dos nossos. São pessoas que sempre olham noutra direção e por isso elas veem somente aquilo para o qual olham. E nós olhamos naquela direção. Aí estamos vendo outra coisa totalmente diferente daquelas que o nosso vizinho, aqui lado a lado, está olhando e está vendo. Isso para nós é um conforto, saber que eu não tenho que ser misturado com todo mundo o tempo inteiro. Jean-Yves Leloup, que é um monge ortodoxo, ele diz assim, não se misture com seu dissemelhante. É a mesma palavra do Evangelho de hoje. Não jogue pérola aos porcos, porque os porcos vão pensar que essas pérolas são lavagem, são comida, e vão comê-las necessariamente. Eles jamais serão capazes de contemplar o seu brilho e a sua beleza. Dê lavagem aos porcos, não dê pérola. Dê pérola a quem é capaz de saber que aquela pedra é uma pérola.
e vão valorizá-la na medida e na proporção em que elas existem. São palavras profundas, mas ao mesmo tempo muito simples e fáceis da gente entender, se quiser entendê-las. Tomara a Deus que Ele ilumine o nosso coração para isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.